Peço que ministre aos nossos corações, Pai. Traga a esperança viva. Traga aquilo que nós precisamos. Usa a boca da Isabel, Pai, como uma boca profética. Como uma boca que vai ministrar aquilo em que nós precisamos ouvir. E que essa boca traga palavras que nos transforme. Palavras, Senhor, de vida. Palavras, Senhor, que venha de encontro aos nossos corações. Que nos motive, que nos ensine, que nos exorte e que nos transforme para melhor. Em nome de Jesus nós abençoamos. Amém. Amém. Graça e paz, queridos. Amém. Essa graça maravilhosa, essa paz que excede a todo entendimento, só Jesus pode nos dar. Amém. A palavra está lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Abacuque, depois de Naum. Versículo 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Pai querido, Pai amado, esta é a tua palavra. E a tua palavra, Senhor, é a expressão máxima da verdade. Eu te peço agora, Pai, que o Senhor possa tocar cada coração, que cada coração esteja preparado para receber aquilo que o Senhor tem para dizer para a tua igreja. Amém. O livro de Abacuque é um livro pequeno, mas um livro profundo, um livro muito bonito. E ele começa o capítulo 1 com Abacuque questionando a Deus. Eu vejo que ele me passa que ele tem uma intimidade muito grande com o Senhor. Porque para questionar a Deus, nós temos que ter muita intimidade com Ele. Porque a partir do questionamento, envolve o diálogo. Porque quando nós oramos, ou nós pedimos, ou nós agradecemos. Mas a partir do momento que você questiona algo com o Senhor, cria-se um diálogo. Eu particularmente, eu tenho o costume de perguntar sempre para o Senhor, para quê? Não por quê. O relacionamento que temos com o nosso pai terreno, se você pede algo para o seu pai e ele te fala, não vou deixar você fazer. Mas por quê, pai? Não, porque eu não vou deixar. É meio tirano isso, né? Eu acho que o mínimo que nós podemos é dar um motivo para este filho, mesmo que não seja um motivo para o seu filho. Mas você vai explicar. Não, eu não vou deixar você ir, porque eu acho que isso é perigoso. Eu estou sentindo que isso não vai acabar bem. Mas você deu um motivo. Então era isso que Abacuque estava fazendo. Abacuque estava vendo uma confusão generalizada. E o que é mais interessante é que os momentos que nós estamos vivendo no Brasil, em matéria de política, e eu não vou pregar sobre isso, mas se encaixa bem no livro de Abacuque. Então Abacuque estava sofrendo, que ele via tanta coisa errada, e ele não viu o agir de Deus. Então ele falava assim, mas peraí, Senhor, o Senhor está vendo tudo que está acontecendo, o Senhor está quieto, o Senhor não vai fazer nada? Só que tem um detalhe, queridos. Quando nós questionamos a Deus, nós temos que estar preparados para a resposta que Ele tem para nos dar. E a gente não pensa nisso. A gente quer só por quê? Por quê? Para quê? Mas nem sempre nós estamos preparados para a resposta. Muitos marcaram. Muitos foram marcados e muitos marcaram. Jó também questionou a Deus. E no final ele descobriu o quê? Que ele falava de coisas que ele não entendia. E aí vem Deus para dar resposta para Jó.
E Jó não teve resposta nenhuma para os argumentos de Deus, para os questionamentos de Deus, porque aí Deus é que começou a questionar. E aí, Jó, onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? Ele não soube responder. E no final, ele acabou reconhecendo que conhecia a Deus apenas de ouvir falar, mas que a partir do momento que ele passou por tudo que ele passou, os olhos dele começaram a enxergar Deus. Então, com Abacuque não foi diferente. Ele questionou, e depois de questionar, ele foi para a torre de vigia. Ele foi orar e foi esperar a resposta de Deus. E a resposta de Deus veio. Foi quando Deus vira para ele e fala: eis que a sua alma incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Não era a alma de Abacuque que estava inchada. Ele estava falando do povo. O que é uma alma inchada? Uma alma soberba, orgulhosa, uma alma que se acha, uma alma que só glorifica o Senhor quando tudo vai bem. E aí o Senhor deixa claro que o justo vive pela fé. Depois que Deus responde a Abacuque, Abacuque se comove muito com a resposta de Deus. E aí ele começa a entender os propósitos do Senhor. E ele percebe que a confiança daquele que caminha com Jesus, ela tem que existir, independente da circunstância. Ela tem que conseguir enxergar aquilo que ainda não tem. Abacuque não estava querendo aceitar a maneira como Deus ia conduzir o negócio. Porque Deus ia tratar com o povo de Israel usando os inimigos, os caldeus. Poxa, Senhor, só vai tratar com o seu povo usando os inimigos, pessoas piores. Deus falou: bom, Abacuque, mas fica tranquilo, que eu vou tratar com Israel, mas eu também vou tratar com o inimigo. E aí, queridos, a gente entende que Deus é soberano. E Ele faz do jeito dEle, não é do nosso jeito. Vai chegar a solução, mas é do jeito dEle. E aí, depois dessa conversa toda, Abacuque caiu na real. E ele faz uma oração, e uma oração tão bonita, algo assim que toca profundamente a gente. Vamos lá no capítulo 3. Capítulo 3, no 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais
não haja vacas? Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aí, Abacuque descobre o que é viver pela fé. Aqui cabe todos os tipos de problema. O desemprego, um relacionamento em casa, com um familiar ou com um esposo que está dançado completamente. Qualquer tipo de problema, uma doença, tudo se encaixa aqui. Nada pode nos parar, nada pode nos deter. Deus é maior do que qualquer adversidade, do que qualquer problema. E nós temos que viver isso, gente. É muito fácil chegar e pregar. O negócio é viver. As pessoas estão muito preocupadas com o título. Ah, eu sou pastora, eu sou pastora, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós não somos nada, querido. O que nós somos por causa de Jesus. É Ele que faz a diferença na nossa vida. A Isabel sem Jesus é nada, é um lixo humano. Mas Jesus me faz fazer a diferença. E nós temos que fazer essa diferença, queridos. É muito triste para o Senhor ver um filho que, quando tudo vai bem, a pessoa está glorificando, está adorando, está dançando na presença dele. Mas a hora que a situação difícil chega, é murmuração, é blasfêmia, vou deixar de lado, não quero mais. Que isso? Eu te servi até agora e o Senhor está fazendo isso comigo? Não é assim, queridos. Não foi fácil para Jesus. Por que teria que ser fácil para a gente? Ele não enganou ninguém. Não vamos com essa conversa de vem para Jesus que tudo vai mudar. Vai mudar. Vai ter muita luta. Porque Ele mesmo nos disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Nós temos que padecer, sim. Olha, precisamos espelharmos nas pessoas certas. Olhar Paulo. Porque quando Paulo diz: posso todas as coisas nele que me fortalece, eu acho interessante. Porque é um versículo assim, tão citado. Todo mundo gosta de falar isso, né? Ah, eu posso todas as coisas. Queridos, presta atenção no que você está falando. Posso todas as coisas, não é alguma coisa, não. E quando fala todas, são todas mesmo, viu? São as boas, são as ruins. Foi tudo que Paulo passou, foi tudo que José passou, tudo que Jó passou, que Daniel passou, enfim. Exemplo não nos falta na palavra de Deus. Então nós só podemos dizer, posso todas as coisas, quando realmente nós podemos todas as coisas. E nós podemos porque Ele nos fortalece. Mas para Ele nos fortalecer, nós precisamos ter fé. E a gente só prega aquilo que a gente vive. Da mesma forma que se eu orar por uma pessoa que um dia eu vivi o mesmo problema que ela está vivendo, eu tenho muito mais autoridade de ministrar sobre a vida dela. Então, queridos, vamos aprender a pensar antes de falar. E depois que falarmos, só vamos falar se estivermos vivendo a situação. Olha, eu fui marcada por Jesus.
E eu quero marcar vidas. Eu também estou passando por um deserto. Eu estou com câncer nas 2 mamas, no quadril, na coluna, metástase. E eu creio na minha cura. Amém. Eu creio mesmo. E Deus tem sido maravilhoso comigo. Eu estou aqui agora. E eu tive febre de madrugada. Eu estou com minha boca toda ferida. A garganta ferida. Eu tive mucosite. Eu fiz só 3 químios até agora. Eu tenho mais 13 para fazer. Mais radioterapia. Mais a cirurgia de retirada. Mais químio. Mais rádio. Bom, vai até o final do ano. Mas Deus tem sido maravilhoso comigo. Ele tem me fortalecido. Ele tem me sustentado. E Ele me permitiu estar aqui hoje falando para vocês. E meu coração se alegra com isso. É um privilégio tão grande que a madrugada toda eu orei. Ó Pai, me deixa ir lá. Acaba com essa febre. Me faz bem de manhã cedo. Para eu ir lá falar para a tua igreja, Pai. Eles precisam saber que o Senhor não abandona ninguém. Ele tem minimizado todos os efeitos colaterais. Eu sei que tem pessoas que sofrem demais a partir da primeira quimio. E eu não, da segunda eu passei um pouquinho mal, mas foi um dia só. A terceira foi pior. Mas ainda assim, Ele tem tido tanto cuidado comigo, tanto amor. Sabe, eu choro na presença dEle. Eu sinto o carinho dEle. Agora, queridos, se Ele virar para mim e falar assim: Isabel, eu posso te curar, mas eu decidi te levar. Amém, Senhor? Porque quando eu oro pela minha cura, e que eu apresento a Ele os motivos que eu tenho para querer continuar vivendo, no final eu termino a oração dizendo: Pai, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Eu ainda tenho sonhos para realizar. Eu ainda tenho muito que fazer na obra do Senhor, no ministério. Mas a decisão está nas mãos dEle. E que Ele então me prepare cada dia mais para que eu possa ir para a minha pátria. Mas eu sinto que eu vou sair daqui desse jeito. Eu sinto que Ele vai me dar essa chance de poder continuar caminhando. E o mais importante, de poder testemunhar o que Ele vai fazer na minha vida. Porque há 3 anos atrás, eu também tive um problema sério, que eu quase morri. Eu tive morta. Eu cheguei a despedir da minha filha. Eu fui fazer uma mamoplastia redutora, porque estava me atrapalhando a coluna, o peso. Olha que ironia, gente. Eu consegui juntar esse dinheiro, uma cirurgia cara. Eu fiz a mamoplastia. Eu aproveitei e fiz abdômen. Porque a barriga, essa gordura na barriga, é muito prejudicial à saúde. Então minha médica me incentivou e eu fiz. Queridos, a mama direita abriu nos pontos. Ficou 2 meses aquela ferida aberta. E a Luísa que cuidava de mim, que fazia curativo e tudo. E eu fiz tudo debaixo de oração. Eu pedia para Deus me liberar ou não. Então, quando tudo estava caminhando, porque eu estou diabética, na época eu falei: Deus,
se é realmente para eu fazer essa cirurgia, o exame de diabetes vai dar num valor que não vai impedir. E deu. Tudo correu bem. Depois eu fiz abdominoplastia. Com uma semana de operada, esticou demais. Então você sente falta de ar. Mas eu tive muita falta de ar, quase a ponto de perder o oxigênio no cérebro. Veio a ambulância, me levou para o hospital. Fui para o hospital, não tinha quarto. Eu tive que ficar num determinado local, num box, aguardando vaga. Não, eu fui para nem lembro. Ele está falando que eu fui para a enfermaria, depois eu nem lembro. Eu sei que o quarto mesmo demorou para aparecer. E aí, eu ligada para tudo quanto era aparelho. Bom, conseguiram me levar para um quarto. E toda hora eles me buscavam para fazer um exame. E eu tinha que usar a cinta. Eu não usei. E ninguém me alertou no hospital. E eu descia e subia da escada. Descia e subia. Até que, uma hora eu deitei na cama, senti uma coisa estranha na minha barriga. Eu olhei, deu um ovo nela. Aí Luísa foi chegando e falou: mãe, que é isso na sua barriga? Eu falei: não sei. Mãe, que é isso? Está estranho. Chamou a enfermeira não sabia. Entraram em contato com a minha médica. Ela chegou lá correndo. Quando ela olhou para minha barriga, ela falou: meu Deus, isso não podia acontecer. Ela veio com uma seringa enorme e falou: Isabel, segura firme. Enfiou na minha barriga aquela seringa. Sangue jorrou para tudo quanto é lado. Eu estava tendo hemorragia. Os pontos todos arrebentaram, os pontos internos. Aí aquela burocracia dentro do hospital Felício Roxo, porque eu não tinha feito a plástica lá. Então estava uma burocracia para me levar para o bloco cirúrgico. Levaram quase 2 horas. Quando eu desci vomitando. E eu já tinha despedido da Luísa, já tinha pedido para ela cantar louvor. E ela cantando e as enfermeiras chorando. Fui para o bloco cirúrgico, anestesia geral, para refazer a cirurgia. Só não teve jeito de refazer a parte de cima do estômago, tanto que ele ficou mais alto. Bom, fiz a cirurgia, voltei da anestesia, tinha tanto médico bonito dentro do bloco, que eu falei assim, pensei comigo assim: Jesus, eu estou na glória, eu estou no paraíso, eu parti, ué. Estou nos braços do Pai. Pisquei os olhos, mas não, eu estava ali mesmo. Aí quando, tudo bem. Falei: gente, não é que eu estou viva? Falei: quanto homem bonito aqui, que maravilha. E comecei a pregar para eles. Comecei a pregar para os médicos. E eles abaixaram a cabeça e me ouvindo. Eu falei: olha, vocês sem Jesus não são nada. O dia que vocês entenderem que Ele é que faz tudo, aí a vida de vocês vai ser de vitória. E durante o período todo que eu tive no hospital, eu pregava para as enfermeiras todas, para os médicos. E eu fiquei só 30 dias internada, a poder de morfina, para acalmar a dor. Uma ferida na barriga que cabia 2 mãos dentro. Meu genro ia para o hospital às vezes ficar comigo, e o dia que ele presenciou um curativo, ele balançou a mão: senta. Quase desmaiou. Eu jogava soro lá dentro e dava aquela poça, aí depois ia enxugando.
E foi um dos momentos mais lindos da minha vida com o Senhor. Que eu me derramava tanto na presença dele. Eu estava em lua de mel com o papai. E eu